amigos, queridas amigas, hoje um dia muito especial. Eu já estou aqui, já energizada, porque mais um grande episódio do nosso podcast De Frente com Elas. E esse podcast está muito especial, porque vocês vão ter a oportunidade de conhecer essa linda história de superação dessa mulher que é de força mesmo, e vocês vão entender, de força e muita coragem. Aline Nogueira, a CEO do grupo de academias dos irmãos Minotouro e Minotauro. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Gratidão em nome de todas as mulheres do projeto Mulheres de Frente, todas as empreendedoras e todas as mulheres do nosso estado pela oportunidade que você está nos dando de conhecer a tua história de vida, a tua história de superação, que eu tenho certeza que muitas mulheres vão sair desse episódio inspiradas a não desistir e a conquistar todos os seus sonhos. Que Deus abençoe esse encontro e obrigada. Amém. Obrigada pelo convite. Eu acredito que toda vez que uma mulher se levanta para levantar outras mulheres, quando alguém me liga e faz algum convite, eu sempre vou, porque eu acredito muito nessa união. Quanto mais mulheres em pé, quanto mais mulheres levantando outras mulheres, mais esse movimento vai ser melhor e mais seremos fortes juntas. É verdade. E tem muito sentido, porque o nosso projeto Mulheres de Frente, o meu primeiro desafio que nós vencemos foi a gente desconstruir a competição e a gente mostrar uma para outra que unidas nós somos muito, muito mais forte, porque a gente já tem tantas dores, né, na vida. Até a pauta da mulher em si já é uma pauta com muitas dores. Então, quando a gente se une, quando a gente se conecta, é a oportunidade que a gente tem de transbordarmos juntas. Com certeza. Então, gratidão. Imagina, que E eu já quero começar aqui, gente, porque essa mulher é de força, muita garra e muita coragem. E é uma referência para todas nós mulheres, porque vale a pena mudar, vale a pena acreditar, vale a pena se permitir viver novos horizontes, porque se você não sabe, a nossa Aline, gente, ela já foi Miss. Ela já foi Miss. Há muito tempo, mas sim. E hoje é uma grande CEO, uma grande líder também, falando de academia, de luta, ainda mais a referência que é a vida dos irmãos Minotouro e Minotauro. Que responsabilidade, Aline. Eu queria que você abrisse aqui seu coração, contasse, porque eu sei que tem muitas mulheres ali curiosas, querendo entender a tua trajetória, a tua história e, principalmente, tudo que você precisou superar para estar nesse papel, que é uma mulher lindíssima, tá? Muito linda, muito iluminada. E aí, conta para mim como é que foi a tua história, como é que é a tua trajetória e essa grande mudança de Miss para CEO de uma academia de luta. Com certeza, né? São extremos. Na verdade, Dai, quando eu conheci o meu marido, eu já trabalhava muitos anos como modelo e eu já tinha sido Miss. Eu conheci ele, eu já estava querendo parar, porque para mim ser modelo nunca foi assim um sonho, né? De pequena. Eu comecei com uns 12 anos, mais ou menos, mas eu gostei de ganhar dinheiro. Então eu comecei a trabalhar. Já gostei. Meu pai não curtia muito essa ideia, ele sempre bateu o pé em cima dos estudos. Teve até uma situação que uma vez eu ganhei, fiquei em segundo lugar no concurso, ganhei um contrato para ir para Milão, ele não deixou. Na época eu fiquei chateada, mas hoje eu vejo que foi o melhor caminho que eu poderia ter tomado, porque segui em frente dos meus estudos, me formei em administração de empresas. E o pai sempre quer o melhor, né? Acredito, acho que de um modo geral os pais erram, eles cuidam, né? Eles querem proteger. Erram tentando acertar. E depois de algumas tentativas, o pessoal do concurso do Miss ter me chamado, fui, participei, venci o Miss da minha cidade, fui para o Miss Santa Catarina, venci, fui para o Miss Brasil. Então, foi motivo de muito orgulho. Mas quando eu conheci o meu marido, eu já tinha passado, acho que uns 2 anos, talvez, do Miss. Acho que foi mais ou menos isso. E aí, ele começou a pedir auxílio, né? Você é formada em administração de empresas, vem comigo na reunião. Vem comigo, me ajuda aqui com isso. E eu comecei a ir. Só que uma das coisas que a gente percebe é que, primeiro, que era um meio totalmente masculino, a gente está falando de 10 anos atrás. Segundo, que uma mulher bonita
Uau. no meio masculino. Concordo plenamente. Né? Na época, hoje em dia eu tô mais morena, deixei o cabelo natural, mas eu era loira, como você, aí já dá aquela... Já dá aquele baque, né? Então, assim, eu tive situações que eu cheguei em reunião com ele e eu me lembro como se fosse hoje, mas lembro com leveza que falaram assim, olha, se você quiser, tem o shopping Iguatemi ali na frente, ou se você preferir, tem champanhe, cappuccino aqui, você pode aguardar aqui fora. Gente, mulheres que entendem dores, né? Na hora. Sabe quando você demora a processar? Só que meu marido foi muito sábio. Parece assim, sério isso, né? Eu não real. tinha entendido. Eu achei porque hoje a gente já conseguiu evoluir muito. Com certeza. Né? Mas há 10 anos atrás... Não é, ainda mais meio de luta. Era muito mais difícil, ainda mais a luta, né? Que era algo muito novo para todos nós, principalmente no mundo feminino. Exato. Vamos dizer assim. Exato. Não, e ele soube conduzir, ele falou, eu acho que é o primeiro olhar, o que ela está fazendo aqui. Exato. Foi essa Entendeu? sensação. Na época, eu não sei, eu acho que eu era noiva do Rogério. Então, assim, ao entender da pessoa, eu era noiva. E né? ninguém sabe, gente, que hoje quem ganha a luta em casa? Eu. Todos os dias. Todos os dias. É isso com aí. Jeitinho, com amor e respeito. Não subestimem uma mulher. Mas assim, ele conduziu de uma forma... Ele falou, não, é porque ela, na época, legal, eu já era ele diretora. ter essa sensibilidade, né? Muito. Eu achei assim, ele poderia ter ficado calado, mas nessa época eu já era diretora do licenciamento de produtos da empresa. Então ele falou, não, é porque ela é diretora da parte de licenciamento de produtos, então é ela que tem sentido vai ela estar aqui. decidir e tal. Ele, não, tudo bem, tal. Aí entrei eu, tudo bem. Aconteceu algumas vezes de eu ir para reunião e eu falar assim, eu não enxergo, eu tenho miopia e astigmatismo. Já aconteceu de reunião, eu falo assim, já sei, eu vou de óculos, cabelo preso, sem maquiagem, para não chamar muita atenção por esse estereótipo. Né? Até para se proteger, para ficar mais, né? Então, isso aconteceu algumas vezes no início de reunião com sócios, de eu passar as informações, as minhas opiniões por papel embaixo da mesa para ele, de eu não falar. Porque eu sabia que se eu falasse, eu não tinha peso. E muitas pessoas falam assim, nossa, mas né, você se submeteu a isso. Eu acredito que não tem muito a ver com submissão. Eu confiava muito no meu valor, eu sabia o que eu estava fazendo ali. Sim. E eu falei, cara, uma hora eles vão ver o meu trabalho. Não foi à toa que eu criei uma trajetória dentro da Tino Nogueira. Que bom, que então, bom. acho que mostrar resultados vai além, contra né? Resultados não tem argumentos. Exato. Né? Eu acho que é claro que, inclusive, o nosso projeto ela tem essa missão. O nosso grande slogan é Juntas pela Igualdade, a igualdade de direitos e oportunidades. Porque essa dor é a dor da mulher. Quantas vezes eu participei, inclusive hoje eu vivo muito isso, até porque o meu mundo ainda é muito masculino e vários cenários, né? A gente está falando de vários lugares que a mulher... Tanto é que a luta da igualdade, que é o 5º pilar da ONU, é de oportunidades. Bacana. Entende? De conscientização de que aquele lugar é nosso e de que a gente pode alcançar, mas com muita dificuldade. Já participei de reunião e a pessoa fala assim... a gente falar de um projeto totalmente feminino e a pessoa pergunta, tem como botar um espaço para os homens? Para jogar, para ver um videogame? Você vê que o mundo é... Eu estou falando de hoje, imagina 10 anos atrás, né? E ainda tem dificuldade de entender essa voz, esse lugar que é nosso, que eu acredito que tenha sido a tua maior dificuldade. Eu posso até dizer assim que... Eu não diria que foi a minha maior dificuldade. Eu acredito em um ponto que você falou, né? Existe a natureza humana, né? Somos seres, né, primitivos, aonde, de fato, o homem ia caçar e trazia a caça para a mulher e a mulher cozinhava. Então, o cuidar da mulher e o prover do homem já existia. E aí, essas transformações que se geraram na sociedade... É difícil de assimilar, porque você vem de uma cultura onde vem, às vezes, o pai que falava para o filho, e aí vai sucessivamente. A cultura, então, né? A cultura. Eu acredito que até a própria mulher, às vezes, se sente no não direito. Não. Eu não vou, porque quem sou eu para ir ali? E é muito legal você falar isso, porque esse projeto, ele visa gerar conscientização para a mulher. Porque nem ela, às vezes, sabe que ela tem esse direito, que é algo que já é dela, mas que por questões culturais ela sempre se colocou ali no segundo plano. E eu achei legal que você falou da importância do próprio seu marido te motivar, né? De colocar esse ambiente de fala. Sim. Que é muito legal, mostrando que os homens têm esse poder também. Porque normalmente, quando a gente coloca, que é o que eu tento desconstruir,
que você lutar por direitos não é diminuir o homem, não é colocar Exato. ele em segundo Nossa, eu tava plano. com isso Até na minha porque cabeça. eu até falo, eu mesmo seria um paradoxo. Porque eu sou casada, eu tenho uma família, eu acredito que nenhum bem é mais valioso do que a sua família, que é a base social. Nada está superior a esse grande patrimônio. Eu sei o poder que o meu marido tem de me motivar, de me incentivar, de ser um apoio e muito de por ser a muitos parte dele anos, também, né? esse empoderamento feminino foi muito defendido, diminuindo esse papel. Aí é que tá. Entendeu? Tirando esse papel de que precisa caminhar junto, como amigos, como parceiros para construírem. E que esse empoderamento não tem nada a ver com essa mulher que não... Que pisoteia em cima do pisoteia homem. em cima do homem, ou que trabalha, que é o que eu acho mais perigoso, a autossuficiência. Que gera uma sobrecarga absurda. Que gera uma sobrecarga absurda, e nós sabemos que nós somos seres humanos e que existem áreas das nossas vidas que são fundamentais para a felicidade. Com certeza. E para o sucesso. E tanto é que quando eu falo, gente, a família é o bem que é insubstituível. E eu fiquei muito feliz porque eu encontrei você, uma mulher com tanta força, com tanta coragem, com tanta resiliência, que naturalmente superou muitos desafios, inclusive internos, para mudar de vida. Você se permitiu sair de um ambiente e ir para um outro totalmente diferente, de se reinventar. E do seu lado, eu não vou nem colocar atrás, um parceiro, um amigo que te motivou. Qual foi o papel do seu marido em toda a sua construção? Não teve uma vez que ele provocou essas mudanças em mim, porque ele que me empurrou, bem pelo contrário. Se não fosse ele, certamente eu estaria no mesmo lugar, porque aquilo para mim era... Ele falava, você tem que começar a fazer isso daqui, por exemplo, dentro da empresa. Né? Entrar no departamento e tal. Eu falei, mas isso aqui eu não sei fazer. Que legal. Ele falou assim, gente, aprende. Faz um curso e aprende. É simples. Poxa, que legal. Então, ele sempre impulsionou para isso. Um grande marco que eu tenho foi quando nós estávamos com o CEO, um cara que me ensinou muito, que eu tenho boas memórias, assim. Eu aprendi muito com ele, que ele foi antes de mim. E aí o Rogério já estava lutando menos no UFC. E a gente já estava com mais tempo para se dedicar para a empresa. E mais ainda, gente, porque além dela ser CEO, ela tem o papel da esposa, que é ser o equilíbrio também da família. Sim. Porque ele sempre competiu, né? Sim, durante todas as lutas, desde que eu conheço ele, eu que estava cuidando de suplementação, levar em médico, exames. No período da luta, eu ia com ele pro hotel, né, fora, nos Estados Unidos. Então, assim... ficava com ele, dava os remédios para ele, tudo que tinha que tomar, a hora, comida, tudo nos mínimos detalhes. Que legal. Então, uma amiga, uma parceira mesmo da missão, né? Eu acho que existe uma coisa que é fundamental em qualquer relacionamento, seja de amizade, enfim, né, de marido e mulher, que é a confiança. Então, o que eu acredito... Tá aí uma coisa que eu nunca perguntei para ele, mas o que eu acredito que fez ele sempre me chamar para os projetos dele... Era a confiança. Foi ele entender que ele podia confiar em mim. Né? E quando eu ia pro UFC, o UFC sempre me elogiou e falou, poxa, ele melhorou pra caramba nas entregas, nas coisas, depois que você começou a ajudar ele nesse processo. Porque mal ou bem é uma base emocional também, né? Sim e não. De confiança. Sim, porque é alguém de confiança, mas eu digo não porque eu não ia como esposa dele. Legal. Eu ia como uma funcionária. Eu tinha isso já focado, assim. Entendi. Eu pegava quarto separado, eu ficava no quarto do lado, eu entrava, arrumava as coisas dele, botava comida, saía. Aline, que máximo. Era que mulher. Focadinho. Incrível. Eu tinha um grupo de WhatsApp com os treinadores. Gente, para tudo esse Era podcast. muito legal. E eu gostava Não, mas muito. eu acho que o mais legal disso é você entender os papéis, né? Exato. Para não embolar. Porque um dos preconceitos que se tinha... Eu acredito que é normal, porque às vezes a mulher pode atrapalhar num campeonato, em alguma coisa assim. Essa fase de concentração antes de um campeonato, uma luta, quase nenhuma mulher ia para essa fase da luta. Na época, eu e, se eu não me engano, a mulher do Roy Nelson, que iam acompanhar, assim. Então, poucas iam. E não era bem visto pelos empresários, porque, em tese, mulher atrapalha. Né? A mulher vai chegar lá, vai botar as emoções, pode deixar o cara mole, enfim. É um momento que o cara tem que estar super focado. Então, eu botei isso muito na minha cabeça. Eu estou indo como funcionária dele. É para ver a alimentação, para acordar ele nos horários que ele não precisava pensar em nada. Eu distribuía o valor dos atletas, dos treinadores para a refeição deles. Eu via o quarto dos treinadores, via contrato, as coisas que tinha que assinar. Então, essa era a minha função. E eu levava muito a sério. Muito a sério. Então, acho que isso para ele gerava assim... Poxa, eu só tenho que pensar na luta.
Que sabe? legal. Isso que eu acho que Sim. é super bacana. Agora, maravilhoso. desses impulsos todos que ele me deu, quando aconteceu essa situação do senhor, eu já tinha filhos, né? Então, já tinha o meu primeiro filho. E ele falou assim, eu estou lutando menos, eu gostaria que a gente estivesse mais na operação da franqueadora. Aí eu falei, tá, mas como é que você quer? Porque eu já trabalhava bastante. E as academias, ela é estadual e nacional, Não, nós né? temos também em Dubai, nos Estados Unidos. Olha só. Aí tem as aqui no Brasil, né? Temos uma unidade própria e fora do país também. E aí ele falou, eu acho que chegou a hora de a gente assumir. Eu já estou num ritmo mais tranquilo, tal. E assumir aí foi essa gestão, né? o momento onde e a o convite gente... veio dele. Ele que falou, e eu falei, Rogério, eu admirava muito esse CEO, que nós tínhamos um cara extremamente competente. Eu falei, eu não tenho legal. condição de chegar perto do currículo dele. Ele, Aline, mas você entende do DNA da empresa. Você já está na empresa há muito mais tempo. Vamos. E aí eu falei, não mas eu preciso me capacitar. E o mais legal é o teu lado feminino, né? Porque eu acho que o diferencial de nós mulheres é a gente usar nosso lado sensível. Sim. O nosso lado do amor, do acolhimento. Com certeza. Que isso ajuda na gestão e no resultado final. Muito, em lidar com conflito, Sim. com problemas, com tudo. Então, quando a gente tomou a decisão... Falou, vou estudar. Comecei a entrar em especializações, desligamos o CEO e aí veio um segundo grande marco, assim, porque quando eu desliguei o CEO e eu tinha acabado de assumir, o meu filho estava com 8 meses, eu tinha acabado de colocar ele na creche, então eu estava assim, me sentindo, uau, tô voltando, né? Voltando pra minha vida, eu descobri que eu estava grávida do segundo. Gente, para. Foi um super Mulheres, desafio. por isso que eu sou, de verdade, eu sou apaixonada pela nossa pauta, pelo o contato que eu tenho com tantas mulheres, com tantas histórias tão lindas como a sua. Porque é a nossa rotina, né? É o dia quando a você dia. acha, É a realidade, quando né? você acha, não, tá agora eu estou okay. liberta, vamos com tudo, Foi tipo vamos isso. estudar. Opa, estou grávida. E aí? Eu fiquei 3 dias fora do ar. E é uma das coisas que eu sempre falo para minhas mentoradas, assim, ó, curta o luto. Aconteceu uma coisa ruim, você não pode ignorar, engolir seco, porque isso faz mal pra gente. Então, assim, foram 3 dias que eu falei, meu Deus. Ressignificando. Eu não tenho tudo família aquilo. aqui no Rio de Janeiro, meu marido também não. E eu não quis babar no primeiro filho, então, porque eu sempre fui mãezona, eu sempre fui centralizadora, eu que vou cuidar do meu filho. Eu falei, agora? 2, e eu assumi a empresa. Eu falei, não vai dar, e meu marido vai. E aí é que eu caí mais para dentro ainda de estudar. Então, eu falei assim, bom, quantas semanas eu tenho? Precisava, A minha conta foi assim, foi uma ampolheta virada. Qual o tempo que eu tenho até ele nascer? Tanto. Então, vamos lá. Comecei a procurar uma pessoa para me ajudar, que foi um desafio para mim, que eu não queria que ninguém me ajudasse. Então, eu acredito muito que para a mulher é muito importante ela entender que sozinha não vai. Ela tem que levantar a mão e pedir ajuda. Seja para cuidar de um filho, quem não tem condição de contratar uma funcionária, pedir ajuda para a vizinha, para amiga. Sim. Olha, um dia eu fico com teus filhos, outro dia você fica comigo. Compartilhar, né? Porque essa mulher maravilha, não existe. Que é da força total, ela não existe. Ela uma hora cansa, ela uma hora cai. E eu acredito muito nisso. Então, com o meu segundo filho, eu aprendi a pedir ajuda. Que legal. E a criar rede de apoio e falar, isso aqui não dá. E se permitir, né? Total. Pedir. Porque... Total. Porque às vezes quer e não consegue. Exatamente. A gente entrou nesse processo, assim, de eu ir nos cursos de ter uma babá fora com o meu mais velho, minha barriga explodindo, eu lá com o pé inchado, fazendo os cursos, todo mundo botava na frente, perna pro alto, e eu fazia imersões de 9 da manhã, 9 da noite. Sim. E eu fiz... E eu não me arrependo em nada. Que legal. Porque é como se eu tivesse... antes de qualquer coisa, a mulher que vai empreender, a mulher que toma a decisão de ter a sua autonomia, ela tem que partir do primeiro ponto. Passo 1, tomar a decisão. Porque depois que você toma a decisão, aí você começa a se mover. Tomar a decisão do que realmente ela quer, né? Do que ela realmente quer para a vida dela. Porque o que acontece muito, Dai, é as pessoas ficam assim, eu até queria, mas eu não sei, porque eu tenho filho, acho que não vai dar. Não tem essa, sabe? Você tem que tomar a decisão e aí você vai criando jeitos. Às vezes não tem realmente condições. Mas você cria um jeito para aquilo dar certo. Você quer tanto aquilo. Exato. Que você vai criando pontes, vai ouvindo pessoas para te ajudar. E vai falando, até porque pedindo ajuda. Aline, amiga, que eu vou te chamar assim agora, nós mulheres, nós equilibramos vários pratos na vida. Primeiro, eu sempre falo, o teu maior negócio é a tua vida. São as tuas escolhas, são as tuas decisões, são através delas que vai determinar
o teu agora e o teu futuro. Sim. Não negocie a tua vida, a tua história, os teus sonhos, aquilo que realmente você quer. Sim. Porque, às vezes, o contexto externo não tem nada a ver com aquilo que está dentro. Mas é se permitir acreditar. Depois do nosso eu, tem a nossa família, que entra os filhos e o marido. E depois o trabalho e a carreira. Exato. Porque esse lugar de trabalho e carreira, que tem a ver com a independência financeira, é um lugar de grande mérito e conquista de nós mulheres, até pela cultura. Sim. Que foi exatamente o que você falou. Culturalmente, as mulheres, nós estamos cada dia mais evoluindo. Mas a gente ainda tem muito para evoluir, Sim. porque eu, como adoro dados, eu amo dados. A ONU me trouxe um dado que me chamou muita atenção e por isso que esse projeto nasceu com tanta força. E eu sempre falei, se Deus me deu essas informações é porque eu tenho a ver com alguma solução, que eu posso ajudar nesse contexto. Que para nós mulheres chegarmos à igualdade, nós precisaríamos evoluir, nós precisamos evoluir 200 anos. Uau! Então, é um lugar de grande conquista. Caramba. Que não vai ser na minha, não vai ser na sua geração, mas a gente está abrindo caminhos Com certeza. para as próximas gerações, que inclusive serão dos seus filhos, netos, Sim. enfim, do nosso próximo ciclo. Sim. Então, hoje, a mulher, quando eu entrei nessa pauta, entrou para mim quando fez sentido e lutar por direitos, por algo que é a nossa dor, principalmente por tantos pratos que a gente equilibra, que é família, filhos, o nosso tudo, né? eu, Saúde. a saúde, Beleza, a gente que nós se gostamos sentir, de se olhar no espelho e, bem. poxa, tô legal, tô me sentindo bem, tô me Sim, cuidando. Sim, e se permitir viver e pedir ajuda e saber que sozinha a gente não vai conseguir. E dentro dessa toda a tua trajetória, que para mim é de muita superação e também de muito sucesso, porque você soube usar com muita sabedoria, porque eu falo que a mulher sábia, ela tem realmente o poder de gerenciar sua família, seus filhos, uma empresa. Qual é o conselho que você daria para essas mulheres que estão em casa, que muitas vezes têm o filho e falam, minha vida acabou. Ou então uma notícia ruim do trabalho acabou. Muitas mulheres estão se reinventando no mercado. Por quê? A mulher, a gente é feita de ciclo, né? Eu até brinco com meu marido, olha, deixa eu viver todos esses meus sonhos do meu eu, que depois eu sei que vai mudar. A gente muda. Tanto é que você é Miss, acredito que você é extremamente feliz na missão que você está agora. Com e é certeza. totalmente diferente. Qual o conselho que você dá para essa mulher que está em casa, às vezes nessa turbulência de emoções e de, às vezes, não saber o caminho? Qual foi o teu segredo? Então, tem Qual uma parte da história Primeiro, que... ela já deu. Não sei se vocês anotaram. Vivam o luto, vivam a dor, vivam essa Não ignore, introspecção. Só né? que coloque um prazo de decisão. Ou, Um então, prazo final, assim, não. Vivam, mas Até se dia permitam tal, até dia tal, para não porque ficar senão você alimentando fica. aquilo. Exato, você fica ali. Agora, uma parte da história que é importante, desde 2019, eu comecei a palestrar para mulheres. Legal. E isso eu fazia justamente Então, a porque as Aline já está pessoas convidada viam... a participar das nossas rodas, dos Com nossos certeza, projetos. gente. Que for para levantar mais mulheres, contem comigo. Vamos fazer uma roda de negócio com você, sim. gente. Convite Vamos oficial sim. aqui. Vamos sim, contem comigo. E eu fui levando isso sempre concomitantemente ao meu cargo de CEO. O que aconteceu? Vinha me incomodando, porque eu via que eu precisava ajudar mais mulheres e eu não conseguia, porque o cargo de CEO me sugava muito. Sim. Os franqueados, muita responsabilidade. as operações, porque assim, ao mesmo tempo que eu Não, e tenho muita um time... responsabilidade, né, Aline? Pandemia mesmo foi Não, uma coisa ainda mais, que... gente, ratificando que é uma marca muito respeitada. Exato, a gente tem que muito tomar muito conhecida, cuidado. Tem a trajetória da vida do teu marido. Exato. De toda tem o nome, a carreira. tem a imagem. Então, assim, a responsabilidade ainda tem um outro peso. Exato. De Com manter certeza. esse legado Com da certeza. família. A gente, época de pandemia, por exemplo, a nossa unidade em Dubai, eles estão 7 horas à frente. Então, eles fecharam primeiro. Caramba. Além de falando de horário, mas eles fecharam primeiro que a pandemia começou lá um mês antes. Então, a gente ficava dando assessoria lá, dando assessoria aqui com plantões, e eu mal saía da frente do computador. A funcionária da minha casa botava comida, eu comia, as crianças vinham nas minhas pernas e eu falando com o franqueado. Então, me sugava muito, amei, tive uma bagagem incrível de aprendizado, mas tinha uma coisa me incomodando, dizendo assim, caramba, tem um monte de mulheres precisando de você. E eu tentava atender todo mundo e não conseguia.
né? Até porque você criou um cargo, além de você estar nesse cargo, uma referência, né? Sim, as pessoas... As amigas, pessoas precisam. Aline, você pode almoçar comigo para me ajudar com um problema aqui na empresa? Claro. Lógico. Só que isso começou a ser muito recorrente. A sobrecarregar, né? E aí você falou de um segredo, né? Então, o que aconteceu? Durante um período, apesar de eu amar o meu cargo, amar trabalhar na nossa empresa, amar o que eu desenvolvi, o que eu fiz ali dentro da empresa, eu senti que era hora de eu refletir sobre alguns pontos. Então, a reflexão, você entender qual que é o seu real porquê, ela te traz o como. Ai, você falou algo. Como que você vai sair de onde você chave. está e ir para outro lugar? Às vezes, a mulher ela Sim. nem sabe para onde ela tem que ir. É verdade. Ela não sabe o que ela Qual quer. o teu Eu gostaria de porquê, abrir né? um negócio, mas eu nem sei o que eu quero. Não, e qual o teu porquê? Então, eu entrei assim, Que é numa esse imersão encontro. comigo mesma. Que legal. Foi uns Poxa, 2 anos. sensacional. Porque eu falei, eu não posso ser Não, responsável. e você parou tudo? Não, eu Você fiquei... continuou? Eu sou muito Ou seja, obediente a Deus. Você Eu respeitou orava e ele o não mandava processo. fazer nada. Eu falei, então se ele Sim. não tá mandando é para eu continuar fazer o que eu Mas tô ao fazendo. mesmo tempo, no teu interior. Pensando e resgatando identidade, entendendo que por quê. E aí eu cheguei à conclusão que eu precisava me afastar um pouco da operação das academias. E isso foi 1 ano eu conversando com meu marido, porque ele não queria, né? Ele falou, poxa, Não mas... entendia também naquele eu momento. sei que você tem que ir para o projeto de mulheres, mas eu preciso de você aqui. Eu falei, eu sei, eu não vou deixar na mão, né? Então, de novembro para cá, eu tô só no conselho, eu saí da operação, justamente para começar Novembro a focar... do ano passado. Do ano passado agora. Bem recente. Então, você está literalmente num focada novo com o círculo. grupo de mulheres. Uau, que alegria. Mas agora eu isso estou tudo foi uma entendendo o porquê decisão. da nossa conexão agora. Pois é, mas isso tudo partiu de uma decisão quando eu entendi o meu porquê. Sabe? Eu acho que as pessoas estão empreendendo sem saber o porquê. Estão empreendendo de qualquer jeito, só para dizer que estão empreendendo. Aline, foi muito importante, amiga, você falar isso. Porque, na verdade, é a minha dor. É a dor que eu entendi dentro do nosso projeto. Que o meu sonho é ver mulheres, de fato, com autonomia econômica. Que é diferente de sobrevivência. Empreender não é somente eu sei fazer uns cílios, eu sei fazer uma unha, eu sei escovar um cabelo. Empreender, ele vai muito além. E para essa mulher ter um sucesso, ela precisa entender que ela precisa de 2 processos. Ela precisa de capacitação. Total. E eu sempre pego contínuo, todas as né? chaves, porque aqui é uma oportunidade de eu aprender também. Cada história que eu ouço, cada mulher que eu recebo, é como se fosse um insight novo que eu recebo. E você falou, olha, quando eu recebi uma nova missão, a primeira coisa que eu fui fazer foi me capacitar. Foi buscar capacitação. Então, quando a gente entende que a capacitação é um pilar importantíssimo, Total. além da parte técnica, as mulheres precisam entender de gestão. A inteligência emocional, que inclusive, na minha visão, é a única matéria que é obrigatória. A área você escolhe, mas a matéria obrigatória, sabe, gente? Aquela matéria da faculdade, Verdade. que todas são de escolha, mas tem uma ou outra Tá ali lá, que é você obrigatória, não vai poder tirar. que é inteligência emocional, que é esse encontro com a tua identidade, com o teu porquê, de você entender que o empreendedorismo ou um negócio ou qualquer sonho, ele tem altos e baixos e o quanto eu estou pronta para sustentar isso. E que tem a ver agora com a tua missão. Você sabe que quando você não está no seu porquê, e aí as mulheres que estão em casa, elas vão entender isso. Se você está no seu trabalho e você está achando que está desalinhada, que está chateada, que está infeliz, você não está com o porquê alinhado. É isso. Então, quando você não tem, né, clareza do seu porquê, você começa a se ferir, porque você está fazendo alguma coisa que não tem a ver com você. Você está desconectado, certo? né? Como se estivesse em outra frequência. Em outra frequência. Me chamaram para dar uma palestra para empregadas domésticas e babás, de um parceiro meu super bacana. Eu achei muito bacana, assim, porque eu estava falando com elas que se você não ama o que você faz, eu entendo que talvez você não possa sair hoje do seu emprego, porque você depende financeiramente. Lógico. Mas existe você uma precisa transição, né? começar a pensar em trocar para ontem. Porque essa história de, você tem que amar o que faz, ela é real. Tem uma pesquisa de Harvard que fala pessoas felizes são mais produtivas. Inclusive, a cultura dos Estados Unidos é trabalhar a psicologia positiva. Então, se você ser trabalha... feliz às naquilo. vezes, você está trabalhando num lugar ou com alguma coisa que você nem gosta tanto, mas você faz bem. Só que se fosse com o seu porquê alinhado, você faria melhor. Então, acredito que o primeiro ponto é alinhar o porquê e aí depois vem a decisão. Porque não decidir já é uma decisão. É verdade. Nós, mulheres, nós temos o hábito por família, filhos e marido de não decidir. Para mim isso, porque o Mulheres de Frente é o meu porquê.
mas eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Que é está o meu alinhado. trabalho. Mas a gente encontrou um alinhamento. Exato. Foi dentro da Secretaria de Desenvolvimento que eu encontrei um caminho que eu já buscava. Porque o porquê é uma busca, né? Tem sempre, eu acredito que é uma voz O dos que está te céus, falando que foi que exatamente o que teu aconteceu, chamado. que é o seu chamado. Então, eu acredito que todo lugar que você é colocado é um reflexo daquilo que você vai chegar. Com é uma certeza. preparação. Você nunca vai estar num lugar que você não esteja preparado para aquilo. Então, tem muito a ver com isso, porque eu encontrei no projeto Mulheres de Frente o meu porquê. Até o meu marido brinca que ele cansa de ver meu Instagram e fala como que é incansável, como trabalha com o que ama, como que é apaixonada. E realmente eu chego em casa em êxtase. Todos os dias, em cada roda, em cada encontro, em cada mulher que eu me conecto, em cada vida que a gente tem a oportunidade ali de transformar. Mas veio ali do desenvolvimento econômico, da secretaria, que eu entendi, vi os dados, o quanto mulheres precisam de nós. E se eu conseguir estar um pouquinho acima, começa comigo a missão. De ajudar Exatamente. outras mulheres a chegarem. E se você tem o porquê como você tem, Sim. é o porquê que faz você não desistir É isso. nos dias difíceis. Porque meu marido, ele me ensinou uma coisa muito bacana. Um treinador dele falava assim, ser bom no bom é fácil, difícil é ser bom no ruim. É verdade. Ser bom no bom, todo mundo quer ser. Seu amigo quando você está bem com financeiramente, quando você está num cargo bacana. E no ruim, quem que está? Então, a mesma coisa acontece com o nosso porquê. Se você tem o porquê definido de forma clara nos dias ruins, porque você deve pegar situações que você fala, meu Deus, eu não precisava estar fazendo isso. Você não precisava do projeto. Você já tem seu trabalho. Para que você foi inventar mais? Porque você tem um porquê. É verdade. Então, o porquê faz com que a gente não desista. Você tem filhos? Ainda não. Você vai entender quando eu falo muito para as mulheres sobre a amamentação. Sim. E para você vai ser simples de entender. Muitas mulheres, se você lidar com mulheres diariamente, quando amamentam, raras falam que foi tudo lindo na amamentação. A maioria, poxa, tinha que acordar de madrugada, tinha cólica, feria o peito, não saía leite, enfim, tinha 1000 problemas. E eu sempre faço a pergunta assim, então, se tinha 1000 problemas, por que você não foi na farmácia, pegou uma lata de leite e deu pro seu filho? Isso. Se ele ia nutrir, desenvolver e formar um adulto igual a todo mundo. Porque essa mãe, ela sabe o porquê. Ela sabe que o leite materno é muito mais saudável, tem muito mais nutrientes do que o leite de lata. Então, mesmo nos dias difíceis, que ela tem que acordar, que ela está cansada, com dor, ela vai. Então, essa é a real importância de você ter o porquê definido. O que vai te fazer acordar motivado todos os dias, em dias de sol, em dias de chuva, até porque teremos muitas chuvas, é o que te move. Exato. É o teu porquê. Uau, adorei, é adorei. Agora, trazendo, Aline, você, porque eu sei que a academia ela tem uma grande missão. Hoje tem muitas mulheres que treinam, que são personal trainers, que já que entraram no mundo da luta, que foi uma grande vitória também para nós. Você acredita que hoje eu vejo muitos projetos que trabalham a violência contra a mulher com a questão da proteção? Você acredita em projetos assim, em treinamentos assim? Com certeza. Vocês têm esse olhar também lá? Quando nós iniciamos as franquias, nós tínhamos uma unidade própria aqui no Rio de Janeiro. E quando nós iniciamos, tinha-se aquele conceito de academia de luta ser um lugar sujo, só de homens, suados, sem camisa. Então, não era um local para mulheres. E culturalmente também não era um lugar para mulher. Exatamente. Muito menos para criança. Gente, imagina a Aline chegando... Então, assim, não era um ambiente. Bom, já agradeço em nome de todas as mulheres, porque você abriu muitos caminhos, aceitando também ser a CEO ali de um isso lugar bacana tão porque masculino. Você levanta uma bandeira. Você levanta uma bandeira. Você leva mulheres junto. Quanto mais mulheres... Seja uma, gente, uma mulher que te represente num ambiente totalmente masculino, ela está ali com uma missão de abrir caminhos para outras. Com certeza. E você com certeza. Abriu muitos caminhos para que outras mulheres estivessem também. Na época, o meu marido criou a metodologia Tim Nogueira Kids, que é um método de lutas para crianças. E nós percebemos que as mães iam levar os filhos e ficavam ali, tipo, sem fazer nada. Eram mulheres que até achavam legal luta, que gostariam de treinar, mas tinham vergonha, porque era uma academia de homem e tal, e nada a ver. Então, um pouco tempo depois, nós desenvolvemos a metodologia Ladies Camp, que é uma metodologia exclusiva para mulheres, que a gente entendeu que ela precisava se sentir à vontade numa aula só para mulheres, né? E essa metodologia, ela é baseada em um circuito, onde tem parte funcional e luta,
E aí vinha aquela resistência de, mas eu não quero lutar, eu não quero me machucar, tá? E a gente criou, então, esse método para as mulheres começarem... Era a porta de entrada para as mulheres entrarem na luta. E dali elas iam pro Muay Thai, elas iam pro boxe, Poxa, elas iam pro que jiu-jitsu. máximo. Então, foi muito bacana isso. Nas artes marciais, você trabalha muito essa questão da autoconfiança, que você estava falando da violência. Claro, sim. Por isso que eu perguntei. Normalmente, os alvos de violência são as pessoas mais inseguras, a postura já é diferente de quem normalmente já pratica, né, as artes marciais. Então, muito antes de conhecer o Rogério, eu competi 2 vezes no boxe amador. Ai, gente. Então, assim, eu sempre fui fã Não, de a Aline luta. é bom que a gente conversa com ela. Vai saindo umas coisas descobre. que mais? Foi muito a gente legal. Sempre descobre uma outra coisa. Não, mas Sério, que eu máximo. acredito, na E hoje época... você luta lá? Luto hoje, sextas-feiras, eu treino boxe para tirar o estresse mesmo do trabalho. Adoro boxe, sou uma fã número 1 de boxe. Além de queimar calorias, além de você aprender parte motora, é um momento que eu me desconecto geral. Eu não consigo pensar outra coisa, porque senão o professor vem com a manopla e você leva uma. Então tem que ficar esperta. Agora, tem muitas mulheres que são professoras também, Tenho né? professoras. Na nossa rede de franquias temos muitas professoras. Isso é muito bacana, porque é um espaço que veio se abrindo. Tem professoras. A gente teve atletas mulheres que assinaram um contrato com grandes eventos de MMA. Poxa, que legal. Então, isso é muito legal. Isso é incrível, sensacional. Porque vai abrindo e assim, o espaço, mais né? ainda, o esporte transforma, né? Total. Eu sou apaixonada pelo esporte, porque o esporte é uma ferramenta incrível de transformação de vidas, porque eu inclusive, muitas histórias de competidores, de mulheres que também hoje competem, que vieram de uma vida muito vulnerável e transformaram sua vida. Eu acredito na base do esporte. Às vezes a gente fala do esporte e não consegue chegar na dimensão que eu tenho diariamente as minhas mentoradas, grande parte empresárias. E eu falo para elas, se você não treina ainda, você precisa começar a treinar qualquer coisa. Você precisa começar a correr, você precisa começar a fazer uma luta, alguma coisa. Porque o treino, ele te faz entender o que é resiliência, o que é quando você não está aguentando mais, você continuar. Empreender é isso. É isso. É quando está dando tudo errado e você, não, mas espera aí, deixa eu ver o que eu vou ajustar. Qual que é a estratégia que eu vou mudar? É a luta. É não desistir, né? Total. É não desistir. Então, a gente tem até o nosso slogan, que é Never Quit, que é Nunca Desista, que é baseado na história dos irmãos Nogueira, né? Do meu marido e do meu cunhado, porque eles têm várias lutas onde todo mundo falou assim, perderam. E eles vão lá e, do nada, tiram forças e ganham as lutas. Não, é a mesma coisa. A gente fala que desistir não é opção. E eu falo até às vezes que eu descansar amo. só, né? Exato. Eu amo lutar, falar. Olha, eu já lutar. Mas lutar, você luta. Você luta pelas mulheres. Lutar pela igualdade, lutar pelo empreendedorismo, porque você já lida com mulheres que querem fazer acontecer. Exato. Pessoas que querem realmente mudar. Porque é 50% cá, 50% lá. Você tem que querer, você tem que desejar. Aquilo tem que ferver no seu coração. Até pelos desafios que são. Porém, que eu acredito que você vai concordar comigo que também mulheres abrem negócios por sonhos e por necessidade. Também. Muitas mulheres abrem negócios por necessidade, por isso que a gente está construindo esse centro de empreendedorismo. Isso é bacana demais. Que você já está mais do que convidada a fazer a parte dessa história. Porque lutadores e professores também são empreendedoras, né, Aline? Inclusive, a gente podia fazer alguma coisa junto. Nesse sentido, pensar, né? Mulheres aqui já pensando juntas em projetos que fortaleçam isso, porque tem outras que abrem o negócio assim, eu preciso. Por quê? Preciso sustentar meu filho, preciso sustentar a minha família. Dados mostram que hoje muitas mulheres também estão à frente da sua família, tendo que se reinventar sobre essa pauta. E que tem muito a ver também com o seu trabalho hoje. Sim. Não, eu acredito que seria o profissionalizar, né? E aí é onde a gente até comentou alguma coisa aqui no podcast, não é o abrir por abrir. E tudo bem se foi pela necessidade, tá tudo ok. E não é o que eu queria fazer no momento, mas é o que deu para fazer porque eu precisava sustentar minha família, ok. E a pandemia mostrou isso, né? Quantas pessoas se reinventaram na própria pandemia? Agora, o capacitar tem que ser... O capacitar na vida da mulher que empreende, ele tem que ser como o ar que ela respira. É isso. E ele não é, e eu falo isso diariamente, eu falo para minhas mentoradas, ele não é assim, você fez um curso e acabou. Não. Você fez uma pós e acabou. É contínuo, não tem fim. Isso. É igual autoconhecimento, não tem fim, porque uma hora você está numa fase da vida, igual você falou, outra. Então, é importante ela entender que a capacitação, se ela não
ir por esse lado, você falou que é um dos passos mais importantes. Com certeza. Porque ela pode até começar, ela pode até ganhar o dinheirinho, mas às vezes ela não consegue se manter. É isso. Chega uma Ou hora então que ela abre e vai ter que fechar. vai ter que fechar. Porque para ela crescer, ela precisa da capacitação. Exato. Para ela sair de ela pode até começar com o que ela tem. Tô toda... Mas eu começo. Pelo menos ela já deu o primeiro passo do desejo. Meu marido, ele fala uma frase muito engraçada. Ele fala assim, Aline, não dá para ir assim na brabeza, não. A gente tem que fazer o curso, aprender como é que funciona. Tem que ver os processos. Na brabeza não dá para ir. Não, e é muito legal você falar isso, que eu até brinco, que o Instagram, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque ele tem o papel de mostrar o lado bom. A gente tem que entender as histórias de superação por trás dessas mulheres de sucesso. Exato. Eu até falo, gente, se você conhecer a minha história, de repente você nem vai querer ser mais eu. Porque são tantos processos, tanta resiliência, tanta preparação e capacitação para você estar no lugar que é inegociável isso. A capacitação é inegociável. E você tem mostrado isso aqui nesse papo nosso leve, falando de família, de negócios, de empreendedorismo, com transparência da mulher. Da mulher. Que a gente tem um lado emocional, a gente tem um lado racional, é a gente fazer essa unificação, se capacitar para crescer. Com certeza. Eu acho que é bem sobre isso. É buscar as ferramentas certas para você poder ir resolver os problemas, né? Seja do seu negócio, enfim, da sua vida. Isso é bem importante. A capacitação. Senão você até vai. Só que, como dizia o antigo senhor, ele falava assim, você vai até a página 5, das 6 em diante, você não consegue seguir. Você chega a um lugar, mas ponto. você precisa ultrapassar esse lugar. E agora, gente, eu queria falar um pouco da Aline mãe. Eu tenho certeza que ela vai fazer que é o seu lado emocional. Já sei que você é uma mãezona, que cuida, que ama. Ela já mostrou isso aqui em alguns momentos. Como é que hoje você concilia, né? Esse papel de tanta força, de tanta coragem, agora com uma missão muito forte com as mulheres, mas o teu papel de mãe, porque eu sei que também é uma dor da mulher. Total. Muitas mulheres falam, eu não quero deixar a culpa, né, Aline? A culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Isso, nasce uma culpa de deixar, eu vou abrir mão de tudo. Quantas histórias eu já ouvi de mulheres, de mães que, sabe, se abandonaram. A palavra é se abandonaram porque seu filho nasceu. Qual é o recado que você dá, o conselho dentro da tua realidade? Que eu sei que você é uma mãezona e eu entendo que é o sentimento que gera. É culpa. É culpa. Obrigada, eu recebo. Uma coisa que eu aprendi é receber elogio, né? Quando alguém fala, você é excelente mãe. Às vezes a gente acha que a gente não é. E aí, não, você é excelente até mãe, nem soa bem, né? Eu recebo, eu sou. Um ponto que você falou que é importante é que quando a gente tem filhos, a gente prioriza os filhos e aí acaba que a nossa identidade vai lá para baixo. Sim. A gente esquece completamente. E esse resgate de identidade, ele se faz necessário. Normalmente, quando você casa, porque aí mistura com a identidade do marido, então você já, né, perde um pouquinho, às vezes por bem, e tá tudo bem, mas tem que cuidar para não perder muito. E depois, quando você tem os filhos. Não tem outro caminho sem ser você começando cuidando por você. Principalmente, eu falo sobre saúde. Se uma mulher me diz que ela não consegue, das 24 horas dela, tirar 30 minutos para fazer um exercício físico que vai ajudar ela a ter melhor disposição para pegar filho no colo, para cuidar das crianças, que ela vai ter melhoria de sono, que ela vai conseguir se alimentar bem, eu não consigo entender como que ela acredita que só na força do braço vai, porque a força do braço ela vai até uma página, depois ela não continua, porque ela pifa. Eu já tive burnout. Eu sei como é que é a gente querer fazer tudo e chega uma hora que o corpo não aonde existe. Que você identificou que você... Isso é uma pauta importante. Porque muitas mulheres sofrem disso. E acha que é só um cansaço. Que é só um cansaço. Fui parar no hospital. Uau! Eu ia parar todo final de mês no hospital. Como se fosse uma sinusite. Caramba, entendi. E eu achava super normal. Falava, só uma sinusite, né? Vou ali então no hospital, uma sinusite, emergência, ela me dá uns... Aí volta e começa tudo de novo. E aí teve uma vez, na sexta vez, a médica falou assim, Aline, eu percebi que você está vindo aqui todo mês e eu nem posso te dar antibiótico de novo, porque você tomou um mês passado e no outro. Eu falei, mesmo? Eu não tinha percebido, porque você está tão no piloto automático de trabalho, casa, marido, você não se percebe. Então, se perceber é importante. Prestar atenção, sabe? Quando você puxa o freio de mão do cara e fala, para tudo. Para tudo. Eu preciso ver o que está acontecendo. Olhar para mim, né? Exato. Então, ela falou, isso não é normal, vamos começar a fazer os exames. Fez raio-x, não tinha nada de sinusite. Mas era uma dor insuportável aqui.
Era dor de eu ter que ficar no escuro, sabe? Era bem, bem complicado, me dava ânsia de vômitos. E aí, nisso, começou uma bateria de exames. Fui para otorrino, bucomaxilo, neurologista, Tudo para oftalmologista, para descobrir entender o que é. era. E, por fim, foi concluído que era uma inflamação na TM, né, nessa articulação. Eu tive que fazer fisioterapia na face, porque estava tudo travado do estresse. Caramba! E aí, então, assim, eu falei, isso não é normal. Isso é um outro ponto que eu falo muito. Se tem alguma disfunção, vai atrás. Não é normal a gente se sentir cansada todos os dias. Não é normal você estar infeliz com o seu trabalho todos os dias. Não é normal Tudo é você emocional, né? brigar todos os dias com seu marido. Você brigar de vez em quando é uma discussão, é normal. Pô, mas todos os dias, sempre tá ruim. Não é normal você estar impaciente com os filhos todos os dias. Tem alguma coisa ali que não tá legal. E aí você tem que vasculhar, né? Começar a cavar ali para ver o que você encontra. Então, primeiro cuidar da gente, né? Não se agredir. Porque a maioria dos problemas de falta de tempo, de não realização dos sonhos, quando eu converso com as mulheres, eu percebo que esse problema foi ela mesma que se colocou. Uhum. Ninguém colocou ela ali. Foi ela que foi se permitindo, se permitindo, se permitindo, se permitindo. E aí ela tá ali, ela não sabe mais como sair. Então, eu acredito muito nisso, sabe, Dai? Em a mulher se enxergar com uma vista assim, ó, de drone. Sai daqui, dá um tempo, tira um final de semana, um domingo, que tem às vezes menos a fazer. E tem muito a ver com a permissão, se né? olha, exato. Porque eu acredito que nós mulheres, eu me incluo, porque eu me cobro muito. Uhum. E até esses dias eu falei com o Gi, que é meu braço direito, que passou um filme, porque eu estou indo agora domingo para a ONU representar mulher na ONU Mulher, porque a gente está tendo aí essas ODS, as 17 ODS mundiais, ou seja, o 5º pilar da ONU, ele é algo para a gente de muita força, porque não virou uma pauta nacional, virou uma pauta mundial. Sim. E nós conseguimos entrar num debate. É um debate do mundo sobre a pauta da mulher, sobre essa representação, sobre essa equidade salarial, que nos países os mais desenvolvidos, a gente não vê tanta dor. Mas quando a gente olha para o Brasil, de 149 países, o Brasil é o 97º em desigualdade. Caramba. Então, a dor está muito enraizada aqui. Eu já morei em Boston. Morei 2 anos nos Estados Unidos. Eu sempre falava para minha mãe, eu estou morando aqui, estou estudando, mas a minha missão é no Brasil. Eu sempre tive isso muito claro. Muito claro. Por isso que eu falo o teu porquê sendo que o meu soprado no ouvido. E tem muito a ver com aquilo que você falou, que o porquê ele já estava falando comigo. Sim, com né? certeza. Ele já falava comigo, já tinha isso muito enraizado. E a gente sabe que morar nos Estados Unidos tem muitos desafios. Sim. Né? Mesmo com estrutura, tem a cultura, tem o ambiente, você não deixa de ser um imigrante. Enfim, a realidade é muito grande e eu fui sozinha para estudar. E hoje eu falei isso para a Gi, voltar para os Estados Unidos, para Nova York, que eu lembro que Boston é muito pertinho ali de Nova York, com essa missão, levando o nosso centro de empreendedorismo num debate de igualdade, representando a pauta de igualdade aqui no estado do Rio, eu parei. E eu vi, Aline, quanto é importante a gente parar e refletir e reconhecer o quanto a gente superou, o quanto a gente venceu. Nem tudo é perfeito, temos altos e baixos, erros e acertos, mas eu vi que eu me permiti botar aquele docinho, né? Parabéns. Parabéns. Eu sempre falo, eu ganhei estrelinha quando eu faço alguma coisa. E você tem ideia quanto que isso é tão real para mim, que até na minha família, o meu grupo, quando eles falam, caramba, parabéns, Dai, você arrasou. Eu aceito, mas eu não... Ah, ok. Ok. Entende? Não tem aquele... Caramba. Mereço. Recebo. Eu mereço, eu recebo. Porque eu nunca quis que isso fosse um sabotador. Tipo, cheguei. Sim. Porque é um pilar também. Mas isso alimenta. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que acham para começar um novo hábito, qualquer hábito que seja uma missão, né, do seu porquê, seja começar a praticar exercícios físicos ou se alimentar melhor. Qualquer novo hábito, ele exige que você comece a ter... Né? Você vai sair do zero, vai sair do ponto A, vai para o ponto B. Aí, o que é muito comum? As pessoas acham que para começar, por exemplo, eu sou uma pessoa sedentária, e aí eu começo a treinar, eu tenho que estar motivada?
Não. negativo. É hábito. Vai Você ser na faz dor, vai porque sem tem que vontade. ser feito. É, E isso aí, é muito quando que legal. você vai se sentir motivada? É Quando isso, tiver o é resultado. isso aí, é isso que você aí. está colhendo são seus resultados. isso. E aí ele se retroalimenta, porque você, caramba, vou disciplina, pra eu ONU. vim pela Então aí eu disciplina. vou mais ainda, eu me dedico mais isso, ainda. gente, É como muito foi legal. especial. Que eu acho que é um dever, até convido você, mulher, que está aí assistindo esse episódio tão especial aqui com a Aline Nogueira, dá uma parada, faz uma autorreflexão, Total. faz uma reflexão da tua história. Não é tamanho, é o que você superou, é o que você venceu e que te fez ser essa mulher que você é hoje. Que eu fiz esse exercício e como foi especial. Então, gente, mulheres que estão em casa aí, todos, vamos botar todos, né? Porque teremos os homens. Faça uma autorreflexão. Tem uma pergunta base para isso, você sabe qual é? A pergunta que você tem que fazer assim é: por que você faz o que você faz? Isso. Aí parece simples, né? Eu faço porque eu faço. Não, tem um porquê por trás. Tem um porquê. E aí você começa, não, eu fiz essa avaliação quando eu entrei na Tia Nogueira. Como é que eu vim parar aqui? Agora, quando eu estava pensando em sair para ir no programa de mulheres, eu falei assim, como é que eu cheguei até a CEO? O que me motiva? Porque eu estava tão nisso que você falou, que as pessoas, parabéns, tal. Eu já nem me percebia. É isso. E aí eu falei, peraí, antes de CEO eu estava aqui, antes eu estava aqui, antes eu estava aqui. E eu via que tinha um grupo muito feliz com essa conquista, porque, mal ou bem, quando uma mulher sobe, naturalmente ela leva um time. Sim. Você é pioneira, CEO de uma grande academia totalmente masculina, ainda sendo esposa. Então, equilibrar esses papéis para você, eu acredito que tenha sido um desafio também. Então, você abriu caminhos. Então, hoje, eu indo para lá, eu estou abrindo caminhos. E eu vi o meu time reconhecendo, feliz. Eu falei, opa, eu vou parar. Fiquei no meu silêncio e me permiti. Caramba, que história, quantas coisas eu venci. E aí me fez um reflexo de Boston, tudo que eu vivi lá. Uau. Sabe? Tudo que eu tive que superar, acordar 3 horas da manhã, frio, acreditar, sendo que falar para minha mãe agora já está sabendo que eu só falava que tá tudo bem. Agora pode falar, agora né? eu posso falar. E aí, tá tudo ótimo. No Instagram, como que eu falo? Só as melhores fotos dos melhores lugares e só eu e Deus estávamos de fato sabendo a realidade. Então, acho que é muito isso, essa pergunta. Eu, gente, ficaria aqui até de manhã com a Aline, que ela é uma mulher muito iluminada, ela é uma mulher muito especial, de força e sensibilidade, que é isso que eu mais admiro numa mulher forte. Não é a gente perder o feminino. Exato. Não é a gente perder a sensibilidade e trocar pela força. É a gente equilibrar. Força, coragem com amor e sensibilidade, e você é isso. Obrigada. Você falou um ponto importante que é a gente não... você falou algo sobre a gente ter o nosso espaço, não é a gente tirar o espaço do homem, né? Isso. E eu sou muito a favor disso. Quando Que me chamam legal. para falar sobre mulheres, eu sempre procuro saber o perfil de quem vai estar comigo. Isso. Porque para não ter esse essa olhar. autossuficiência e esse atropelar o homem, eu acho que o homem deve ser o homem e a mulher no sentido de eu tenho o meu espaço. Nós temos espaço para isso. A gente não precisa entrar no tudo que deles. é extremo, né? Exato. Acho que o extremo é o grande desequilíbrio do mundo. Exato. Porque o centro, ele sempre é um ambiente de diálogo, ele sempre vai ser um diálogo, um ambiente de empatia, de equilíbrio, né? Porque você precisa do homem para algumas coisas e o homem precisa da mulher para outras coisas. Além disso tudo, é a gente entender que a gente um precisa do outro. Com certeza. Entende? Ninguém constrói um sonho sozinho. O que seria dessa academia com toda essa história se não tivesse a tua sensibilidade, a tua gestão, que se complementam? Nós somos complementares, somos seres complementares. E agora, para finalizar, que eu não queria, mas eu já estou recebendo aqui as informações que a gente vai precisar fechar esse episódio. Eu gostaria muito que você deixasse esse recado para todas as mulheres, homens, amigos e parceiros que estarão assistindo esse episódio sobre força, coragem e resiliência. O meu recado é básico, né? Eu acredito que não decidir já é uma decisão. Então, quando você não decide, você dá espaço para algo ou alguém decidir por você. E aí, depois de um tempo, você vai pagar o preço por isso, por não ter tomado a decisão. Então, mesmo que você tome uma decisão que talvez não tenha sido assertiva, é melhor do que você não decidir. Então, decida. É isso. E hoje é o dia certo para você tomar a decisão, até porque coragem e motivação você recebeu aqui da nossa convidada. Eu quero mais uma vez te agradecer por essa troca tão leve, por compartilhar a tua história e ter aberto o teu coração para todos nós. E, gente, um beijo no coração de vocês.
Compartilhem o nosso projeto Mulheres de Frente com Elas, que ele está sendo totalmente desenhado para ajudar na tua vida, nas tuas decisões, como grandes parceiros, que é isso que a gente precisa construir, o que a gente leva, né, Aline? Com certeza. E você, conte comigo aí o que for para a gente levantar mais mulheres, o que for para a gente fortalecer mais mulheres. Juntos. Pode contar Estamos comigo. Juntas na missão. Nosso certeza. porquê está claro. Nosso Obrigada. porquê está muito bem definido. Sigam lá o Instagram da Aline. Deixa seu Instagram, Aline. Aline.Zermiani. Então, sigam lá, aline.zermiani. Sigam o nosso podcast Mulheres de Frente, o nosso Instagram, Mulheres de Frente RJ, e o meu, Daiane Luna RJ. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.